Olá, seja bem-vindo ao canal Nuances do Pensar. Para iniciarmos a leitura, procure um local confortável para poder ouvi-la. Se necessário, retorne aos parágrafos que mais lhe chamaram a atenção. Desejo uma boa leitura e, se possível, se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho. Peço que também dê o seu gostei para o YouTube divulgar nosso trabalho. Um abraço e ótima leitura. 1º de maio. No grande dia 1º de maio, não eram bem 6 horas e já o 35 pulara da cama, afobado. Estava muito bem disposto, até alegre. Ele bem afirmara aos companheiros da Estação da Luz que queria celebrar e havia de celebrar. Os outros carregadores mais idosos meio que tinham caçoado do bobo. Viesse trabalhar que era melhor. O trabalho deles não tinha feriado. Mas o 35 retrucara com altivez que não carregava mala de ninguém. Havia de celebrar o dia deles e agora tinha um grande dia pela frente. Dia dele. Primeiro quis tomar um banho para ficar bem digno de existir. A água estava gelada, ridente, celebrando, e abriram um sol enorme e frio lá fora. Depois fez a barba. Barba era aquela penugem meia loura, mas foi assim mesmo buscar a navalha dos sábados, herdada do pai, e se barbeou. Foi se barbeando, nu, só da cintura para cima por causa da mamãe por ali. De vez em quando, a distância mais aberta do espelhinho refletia os músculos violentos dele, desenvolvidos desarmoniosamente nos braços, na peitaria, no cangote, pelo esforço cotidiano de carregar peso. O 35 tinha um ar glorioso e estúpido, porém ele se agradava daqueles músculos intempestivos, fazendo a barba. Ia devagar porque estava matutando. Era a esperança de um turumbamba, macota em que ele desse uns socos formidáveis nas fuças dos policiais. Não teria raiva especial dos policiais, era apenas a ressonância vaga daquele dia. Com seus 20 anos fáceis, o 35 sabia, mais da leitura dos jornais que de experiência, que o proletariado era uma classe oprimida. E os jornais tinham anunciado que se esperava grandes motins do 1º de maio, em Paris, em Cuba, no Chile, em Madrid. O 35 apressou a navalha de puro amor. Era em Madrid, no Chile, que ele não tinha bem lembranças que se ficavam na América mesmo, era a gente dele. Uma piedade, um beijo lhe saía do corpo todo, feito proteção sadia de macho. Ia parar em terras não sabias, mas era a gente dele. Defender, combater, vencer. Comunismo? Sim, talvez fosse isso. Mas o 35 não sabia bem direito, ficava atordoado com as notícias. Os jornais falavam tanta coisa, faziam tamanha misturada de Rússia, só sublime ou só horrenda. E o 35 infantil estava por demais machucado pela experiência para não desconfiar. O 35 desconfiava. Preferia o turumbamba, porque não tinha medo de ninguém, nem do carneira. Um soco bem nas fuças de um polícia. A navalha apressou o passo outra vez, mas de repente o 35 não imaginou mais em nada por causa daquele bigodinho de cinema que era a melhor preciosidade de todo o seu ser. Lembrou aquela moça do apartamento, é verdade. Nunca mais tinha passado lá para ver se ela queria outra vez, a fada. Riu. Afinal, o 35 saiu, estava lindo, com a roupa preta de luxo, um nó errado na gravata verde com listinhas brancas e aqueles admiráveis sapatos de pelica amarela que não pudera sem comprar. O verde da gravata, o amarelo dos sapatos, bandeira brasileira, tempos de grupo escolar. E o 35 se comoveu num hausto forte, querendo bem o seu imenso Brasil, imenso colosso gigante. Foi andando depressa, assobiando, mas parou de supetão e se orientou assustado. O caminho não era aquele era o caminho do trabalho. Uma indecisão indiscreta tornou-o consciente de novo que era o 1º de maio. Ele estava celebrando e não tinha o que fazer.
Bom, primeiro decidiu ir na cidade para assuntar alguma coisa, mas podia seguir por aquela direção mesmo, era uma volta, mas assim passava na Estação da Luz dar um bom dia festivo aos companheiros trabalhadores. Chegou lá, gesticulou o bom dia festivo, mas não gostou porque os outros riram dele, bestas. Só que em seguida não encontrou nada na cidade, tudo fechado por causa do grande dia 1º de maio, pouca gente na rua. Deviam de estar almoçando já, para chegar cedo no maravilhoso jogo de futebol escolhido para celebrar o grande dia. Tinha mais era muito polícia em qualquer esquina, em qualquer porta cerrada de bar e de café nas joalherias. Quem pensava em roubar? Nos bancos, na casa de loteria. O 35 teve raiva dos polícias outra vez. E como não encontrasse mesmo um conhecido, comprou o jornal para saber. Lembrou de entrar num café, tomar por certo uma média lendo. Mas a maioria dos cafés estavam de porta cerrada e o 35 mesmo achou que era preferível economizar dinheiro por enquanto, porque ninguém não sabia o que estava para suceder. O mais prático era um banco de jardim com aquele sol maravilhoso. Nuvens, umas nuvenzinhas brancas ondulando no ar feliz. Insensivelmente, o 35 foi se encaminhando de novo para os lados do Jardim da Luz. Eram os lados que ele conhecia, os lados em que trabalhava e se entendia mais. De repente, lembrou que ali mesmo na cidade tinha banco mais perto, nos jardins do Anhangabaú. Mas o Jardim da Luz, ele entendia mais. Imaginou que a preferência vinha do Jardim da Luz ser mais bonito. Estava celebrando e continuou no passo com férias. Ao atravessar a estação, achou de novo a companheirada do trabalho. Aquilo deu um mal-estar fundo nele. Espécie não sabia bem de arrependimento. Talvez irritação dos companheiros, não sabia. Nem queria nunca decidir o que estava sentindo já. Mas disfarçou bem, passando sem parar, se dando por afobado, virando para trás com o braço ameaçador. Vocês vão ver! Mais um riso aqui, outro riso acolá, uma frase longe. Os carregadores companheiros eram tão amigos deles, estavam caçoando. O 35 se sentiu bobo. Era impossível recusar, envilecido. Odiou os camaradas. Andou mais depressa, entrou no jardim em frente e o primeiro banco era a salvação. Sentou. Mas já ali algum companheiro podia divisar ele e caçoar mais. Teve raiva. Foi lá no fundo do jardim campear banco escondido. Já passavam negras disponíveis por ali. E o 35 teve uma ideia muito não pensada, recusada, de que ele também estava uma espécie de negra disponível assim. Mas não estava não, estava celebrando, não podia nunca acreditar que estivesse disponível. E não acreditou. Abriu o jornal. Havia logo um artigo muito bonito, bem pequeno, falando na nobreza do trabalho. Os operários que eram também os operários da nação. É isso mesmo. O 35 se orgulhou todo comovido. Se pedissem para ele matar, ele matava, roubava, trabalhava grátis, tomado de um sublime desejo de fraternidade. Todos os seres juntos, todos bons. Depois vinham as notícias, se esperava grandes motins em Paris. Deu uma raiva tal no 35. E ele ficou todo fremente, quase sem respirar, desejando motins. Devia ser Turumbamba, na sua desmesurada força física, as forças de algum. Polícia? Polícia. Pelo menos os safados dos polícias. Pois estava escrito em cima do jornal: em São Paulo, a polícia proibira comícios na rua e passeadas, embora se falasse vagamente em motins de tarde no Lago da Sé. Mas a polícia já tomara todas as providências, até metralhadoras estavam em cima do jornal, nos arranha-céus escondidas. O 35 sentiu um frio. O sol brilhante queimava o banco na sombra, mas não tinha que a prefeitura, para evitar safadez dos namorados, punha os bancos só bem no sol. E ainda por cima era aquela intensidade de guardas e polícias vigiando que nem bem a gente punha a mão no pescocinho dela, trilo. Mas a polícia permitira a grande reunião proletária com o discurso do ilustre secretário do Trabalho, no magnífico pátio interno do Palácio das Indústrias, lugar fechado.
A sensação foi claramente péssima. Não era o medo, mas por que a gente havia de ficar encurralado assim? É para eles depois poderem cair em cima da gente. Palavrão. Não vou, não sou besta, quer dizer. Vou sim, desaforo. Palavrão. Socos, uma visão tumultuária. Rolando no chão, se machucava, mas não fazia mal. Saíam todos enfurecidos do Palácio das Indústrias, pegavam fogo no Palácio das Indústrias. Não, a indústria é a gente, operários da nação. Pegavam fogo na igreja de São Bento mais próxima, que era tão linda por dentro. Mas para que pegar fogo? Em nada. O 35 chegaram até a primeira comunhão em menino. É melhor a gente não pegar fogo em nada. Vamos no Palácio do Governo, exigimos tudo do governo. Vamos com o general da região militar, deve ser gaúcho, gaúcho só dá é farda. Pegamos fogo no palácio dele. Pronto. Isso o 35 consentiu, não porque eu tingisse o menor separatismo e o aprendido no grupo escolar, mas nutria sempre uma espécie de despeito por São Paulo ter perdido na Revolução de 32. Sensação, aliás, quase de esporte. Questão de palestra Corinthians, cabeça inchada, porque não vê que ele havia de se matar por causa de uma besta de revolução disque democrática, vão eles. Se fosse o 1º de maio, pelo menos, o 35 mal percebeu que se negava por todo dentro do espírito generoso de sacrifício. Estava outra vez enormemente piedoso, morreria sorrindo. Morrer? Teve uma nítida e envergonhada sensação de pena. Morrer assim, tão lindo, tão moço. A moça do apartamento. Salvou-se lendo com pressa. Os deputados trabalhistas chegavam agora às 9 horas e o jornal convidavam o povo para ir na estação do norte. A estação rival desapontou para receber os grandes homens. Se levantou o mandado, procurou o relógio da torre da estação da luz. Ora, não dava mais tempo. Quem sabe se dá. Foi correndo, estavam celebrando, raspou o distraído sapato lindo na beirada de tijolo do canteiro. Palavrão. Parou botando um pouco de guspe no raspão, depois em graxo. Tomou o bonde para a cidade, mas dando uma voltinha para não passar pelos companheiros da estação, que alvoroço por dentro ainda havia de aplaudir os homens. Tomou outro bonde para o Brás, não dava mais tempo. Ele percebia, eram quase 9 horas quando chegou na cidade. Ao passar pelo Palácio das Indústrias, o relógio da torre indicava 9h10, mas o trem da central sempre atrasa. Quem sabe? Bom, às 14 horas venho aqui. Não perco, mas devo ir. São nossos deputados no tal de congresso. Devo ir. Os jornais não falavam nada dos trabalhistas, só falavam de um que insultava muito a religião e exigia divórcio. O divórcio 35 achava necessário. A moça do apartamento. Mas os jornais contavam que toda a gente achava graça no homenzinho. Vós, burgueses, e toda a gente, os jornais contavam, acabaram se rindo do tal de deputado. E o 35 acabou não achando mais graça nele. Teve até raiva do tal, um soco é que merecia. E agora estava quase torcendo para não chegar com tempo na estação. Chegou tarde, quase nada tarde, eram apenas 9h15. Pois não havia mais nada, não tinha aquela multidão que ele esperava, parecia tudo normal. Conhecia alguns carregadores dali e também foi perguntar. Não tinham reparado nada, de certo foi aquele grupinho que parou na porta da estação, tirando fotografia. Aí outro carregador conferiu que eram os deputados, sim, porque tinham tomado aqueles 2 sublimes automóveis oficiais, nada feito. Ao chegar na esquina, o 35 parou para tomar o bonde, mas vários bondes passaram. Era apenas um moço bem vestidinho, de certo à procura de emprego por aí olhando a rua. Mas de repente sentiu fome e se reachou. Havia por dentro dele um desabalar neblinoso de ilusões, de entusiasmo e uns raios fortes de remorso. Estava tão desagradável, estava quase infeliz, mas como perceber tudo isso se ele precisava não perceber? O 35 percebeu que era fome. Decidiu ir a pé para casa, foi a pé, longe, fazendo um esforço penoso para achar interesse no dia.
Estava era com fome, comendo aquilo que passava. Tudo deserto, era por ser feriado 1º de maio. Os companheiros estavam trabalhando de vez em quando no carreiro. O mais eram conversas divertidas, mulheres de passagem, comentadas, piadas grossas com as mulatas do jardim, mas só as bem limpas, mais caras que ele ganhava bem. Todos simpatizavam logo com ele. Ora porque que hoje me deu de lembrar aquela moça do apartamento. Também, moça morando sozinha é no que dá. Em todo caso, para acabar o dia, era uma ideia ir lá. Com que pretexto? Devia ter ido em Santos, no piquenique da mobiliadora. 12 paus convite, mas o 1º de maio... Recusara, repetindo não. De repente com raiva, muito interrogativo, se achando esquisito daquela raiva que lhe dera. Então conseguiu imaginar que esse piquenique monstro, aquele jogo de futebol que apaixonava eles todos, assim não ficava ninguém para celebrar o 1º de maio. Sentiu-se muito triste. É melhor, tomo por esta rua. Isso o 35 percebeu claro, insofismável, que não era melhor. Ficava bem mais longe. Ara que tem. Agora ele não podia se confessar mais que era, para não passar na estação da luz e os companheiros não rirem dele outra vez. E deu a volta, deu com o coração cerrado de angústia indizível, com o vento enorme de todo ser assoprando ele para junto dos companheiros. Ficar lá na conversa, quem sabe, trabalhar. E quando a mãe lhe pôs aquela esplêndida macarronada celebrante sobre a mesa, o 35 foi para se queixar. Estou sem fome, mãe. Mas a voz lhe morreu na garganta. Não eram bem 13 horas e já o 35 desembocava no Parque Pedro II outra vez, à vista do Palácio das Indústrias. Espava inquieto, mas modorrento, que diabo de sol pesado que acaba com a gente. Era por causa do sol. Não podia mais se recusar ao estado de infelicidade, a solidão enorme sentida com vigor. Por sinal que o parque já se mexia bem agitado. Dezenas de operários se via, eram operários endomingados, vagueavam por ali, indecisos, ar de quem não quer. Então, nas proximidades do palácio, os grupos se apinhavam, conversando baixo com melancolia de conspiração. Polícias por todo lado. O 35 topou com o 486, grilo quase amigo, que policiava na Estação da Luz. O 486 achara jeito de não trabalhar aquele dia porque se pensava anarquista, mas no fundo era covarde. Conversaram um pouco de entusiasmo semostradeiro, um pouco de 1º de maio, um pouco de motins. O 486 era muito valentão que boca, o 35 pensou. Pararam bem na frente do Palácio das Indústrias, que fagulhava de gente nas sacadas. Se via que não eram operários de certos deputados trabalhistas. Havia até moças, se via que eram distintas, todos olhando para o lado do parque onde eles estavam. Foi uma nova sensação tão desagradável que ele deu de andar quase fugindo polícias. Centenas de polícias, moderou o passo como quem passeia. Nas ruas que davam para o parque tinha cavalarias aos grupos, 5, 6, escondidos na esquina, querendo a descrição, não ostentar força e ostentando. Os grilos ainda não faziam mal. São uns palavrão. O palácio dava ideia de uma fortaleza enfeitada. Entrar lá dentro, O 486, então, exaltadíssimo, descrevia coisas piores, massacres horrendos de proletários lá dentro. Descrevia tudo com a visibilidade dos medrosos, o pátio fechado, 10.000 proletários no pátio e os polícias lá em cima nas janelas, fazendo pontaria na maciota. Mas foi só quando aqueles 3 homens bem vestidos se via que não eram operários, se dirigindo aos grupos vagueantes, falaram para eles em voz alta. Podem entrar, não tenham vergonha, podem entrar, com voz de mandando assim na gente. O 35 sentiu um medo franco. Entrar ele, fez como os outros operários, era impossível assim soltos desobedecer aos 3 homens bem vestidos, com voz mandando, se via que não eram operários. Foram todos obedecendo, se aproximando das escadarias. Mas o maior número, longe da vista dos 3 homens, torcia caminho. Iam se espalhar pelas outras alamedas do parque, mais longe. Esses movimentos coletivos de recusa acordaram a covardia do 35.
Não era medo, que ele se sentia fortíssimo, era pânico. Era um puxar unânime, uma fraternidade, e era carícia dolorosa por todos aqueles companheiros fortes, tão fracos que estavam ali também para celebrar. O 35 não sabia mais para quê. Mas o palácio era grandioso por demais, com as torres e as esculturas. Mas aquela porção de gente bem vestida nas sacadas, enxergando eles, teve a intuição violenta de que estava ridiculamente vestido. Mas o enclausuramento na casa fechada, sem espaço de liberdade, sem ruas abertas para avançar, para correr das cavalarias, para abrigar, e os polícias na maciota, encarapitados nas janelas, dormindo na pontaria, teve ódio do 486, idiota, medroso. De repente, o 35 pensou que ele era moço, precisava se sacrificar. Se fizesse um modo bem visível de entrar sem medo no palácio, todos haviam de seguir o exemplo dele. Pensou, não fez. Estava tão opresso, se desfibrara, tão rebaixado naquela mascarada de socialismo, naquela desorganização trágica. O 35 ficou desolado de uma vez. Tinha piedade, tinha amor, tinha fraternidade, e era só. Era uma sarça ardente, mas era sentimento só. Um sentimento profundíssimo, queimando, maravilhoso, mas desamparado, mais desamparado. Nisto vieram uns cavalarias falando garantidos. Aqui ninguém fica não, a festa é lá dentro, meu irmão. No parque ninguém não para não. Cabeças chatas. E os grupos deram de andar outra vez, de cá para lá, riscando no parque vasto, com vontade, com medo, falando baixinho, mastigando incerteza. Deu um ódio tal no 35, um desespero tamanho, passava um bonde, correu, tomou o bonde sem se despedir do 486, com ódio do 486, com ódio do 1º de maio, quase com ódio de viver. O bonde subia para o centro mais uma vez. Os relógios marcavam 14 horas, de certo. A celebração estava principiando, quis voltar, dava muito tempo. 3 minutos para descer a ladeira, teve fome. Não é que tivesse fome, porém o 35 carecia de arranjar uma ocupação, senão arrebentava. E ficou parado assim, mais de 1 hora, mais de 2 horas no Largo da Sé, diz que olhando a multidão. Acabara por completo a angústia, não pensava, não sentia mais nada. Uma vagueza cruciante, nem bem sentida, nem bem vivida, inexistência fraudulenta, cínica, enquanto o 1º de maio passava. A mulher de encarnado foi apenas o que lhe trouxe de novo a lembrança, a moça do apartamento. Mas nunca que ele fosse até lá, não havia pretexto, na certa que ela não estava sozinha. Nada, havia uma paz, que paz sem cor por dentro. Pelas 17 horas era fome, agora sim, era fome. Reconheceu que não almoçara quase nada, era fome, e principiou enxergando o mundo outra vez. A multidão já se escraviziava, desapontada porque não houvera nenhuma briguinha, nenhuma correria no Largo da Sé como se esperava. Tinha claros bem largos, onde os grupos dos polícias resplandeciam mais. As outras ruas do centro, essas então quase totalmente desertas. Os cafés, já sabe, tinham fechado com um pretexto magnânimo de dar feriado aos seus proletários também. E o 35, inerme e passivo, tão criança, tão já experiente da vida, não cultivou vaidade demais. Foi se dirigindo no passo arrastado para a Estação da Luz, para os companheiros dele. Este era o domínio dele. Lá no bairro os cafés continuavam abertos, entrou num, tomou 2 médias, comeu bastante pão com manteiga, exigiu mais manteiga, tinha um fraco por manteiga, não se amolava de pagar o excedente, gastou dinheiro, queria gastar dinheiro, queria perceber que estava gastando dinheiro. Comprou uma maçã bem rubra, 8 centão. Foi comendo com prazer até os companheiros. Eles se ajuntaram, agora sérios, curiosos, meio inquietos, perguntando para ele. Teve um instinto voluptuoso de mentir, contar como fora a celebração ou se enfeitar, mas fez um gesto só, palavrão, cuspindo um muxoxo de desdém para tudo. Chegava um trem e os carregadores se dispersaram, agora rivais, colhendo carregos em porfia. O 35 encostou na parede, indiferente, catando com dentadinhas cuidadosas os restos da maçã, junto aos caroços.
Sentia-se cômodo, tudo era conhecido velho, os choferes, os viajantes. Surgiu um farrancho que chamou o 22. Foram subir no automóvel, mas afinal, depois de muita gritaria, acabaram reconhecendo que tudo não cabia no carro. Era a mãe, eram as duas velhas, 5 meninos repartidos pelos colos e o marido. Tudo falando, assim não serve não, as malas não vão não. Aí o chofer garantiu enérgico que as malas não levavam, mas as maletas elas não largaram não. Só as malas grandes, que eram 4, deixaram elas com 22, gritaram a direção e partiram na gritaria. Mas cabeça chata, o 35, imaginou com muita aceitação. O 22 era velhote. Ficou na beira da calçada com aquelas 4 malas pesadíssimas, preparou a correia, mas coçou a cabeça. Deixa que te ajudo, chegou o 35, e foi logo escolhendo as 2 malas maiores que ergueu numa mão só, num esforço satisfeito de músculos. O 22 olhou para ele, feroz, imaginando que o 35 propunha rachar o ganho, mas o 35 deu um soco só de pândega no velhote, que estremeceu socado e cambaleou 3 passos. Caíram na risada os dois, foram andando.